E aí, seus arrombados, tudo bem com vocês? Cássio Pereira falando, sejam muito bem-vindos a mais um Código Seguro. No vídeo de hoje eu vou começar uma série de 3 vídeos, onde eu vou te explicar um pouquinho sobre DevSecOps. A série é dividida em 3 vídeos, né? Então, Dev, primeiro vídeo, o Sec, o segundo vídeo, Ops, o terceiro vídeo. A gente vai entender um pouquinho aí de um pipeline de entrega de software, como que a gente pode tornar seguro, né? E colocar segurança em cada uma dessas etapas, tá? Além disso, é lógico, você já sabe que no dia 20 agora de janeiro, vai rolar o Application Security Experience, né? Dia 20, 21 e 22, são 3 dias aí de live para você entender tudo isso um pouquinho mais em detalhe, ainda mais, e por isso essa série de 3 vídeos para alavancar um pouquinho desse conteúdo para vocês terem um pouquinho mais de ideia aí como é que rola o mundo da segurança em software, porque hoje, vocês sabem, né, gente, o mundo inteiro é controlado por software e a gente tem que ter segurança, tem que confiar nos softwares que a gente usa e no software que a gente também desenvolve, né? Então é isso, essa série de 3 vídeos começa agora com o primeiro vídeo da série, o Dev, e eu vou te explicar um pouquinho sobre esse desenho aqui, ó, não sei se dá pra conseguir ver aí, é um pouquinho dessa pipeline, a gente vai falar no vídeo de hoje, vai mudar o formato, essa minha carinha não vai estar aqui, ela vai estar bem no cantinho aqui pra eu entender a tela ali, ficar melhor pra vocês. É isso, vem que Código Seguro começa agora, seus arrombados! Fala, arrombadinhos do tio, tudo bem? Bom, como eu falei, né, então a ideia é a gente entender um pouquinho do DevSecOps e eu vou te explicar um pouquinho desse pipeline que eu montei aqui. Tem coisas para colocar, acrescentar, tudo isso vocês vão ver no Application Security Experience, né, e outros lugares aí, mas enfim, a ideia é avançar um pouquinho com conteúdo para vocês entenderem, né, e já começar a fazer alguma coisa com isso, tá? Então o vídeo é dividido, aliás, a série, né, dividida em 3 partes. Essa primeira parte a gente vai ver esse modelo aqui, ó, essas 2 primeiras caixinhas aqui, onde fala Developer e Code Repository. No segunda série do vídeo, né, no segundo vídeo, a gente vai ver o Pre-Build e Post-Build. E no último episódio, que é a Staging e Production, tá? Bom, então nessa primeira fase a gente vai ver um pouquinho dessas 2 primeiras caixinhas. Eu vou explicar pra vocês agora no detalhe o que é isso, como é que serve, o que faz, pra onde vai e pra onde não vai, tá? Resumo da ópera, gente. Essas 2 caixinhas aqui a gente vai ver agora, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó, que é o que a gente tá falando nessa primeira parte do vídeo, tá? O que é... quando a gente fala de DevSecOps, aí eu dividi a série em 3 episódios, né, pra gente falar DevSecOps, não é necessariamente cada assunto, um desenvolvimento, um segurança e um operações, não é isso, mas para entender uma pipeline de segurança como um todo. Eu só chamei os nomes de um jeito que eu quis e foda-se nessa caralho. Bom, essas 2 primeiras caixinhas aqui remetem-se mais ao começo do software, então a gente está mais do lado esquerdo de um processo. A gente pensa isso aqui como um processo, né? Do lado esquerdo, mais em fases iniciais, aqui final, produção, beleza? Então a gente vai ver essas 2 primeiras caixinhas hoje, e é o que eu queria contar pra vocês o seguinte: quanto antes a gente começar a colocar segurança, quanto antes a gente entender esses problemas, né, e conseguir mapear, ajudar o desenvolvedor e etc, com relação à segurança em código, melhor, porque o quanto antes você identificar essas vulnerabilidades, o seu risco, o seu custo vai ser menor. Se você esperar até a sua fase de build aqui, você chegou até lá na frente, agora para tudo, volta para o desenvolvedor de novo, corrigir, etc, etc. Isso dá muito trabalho, isso fica moroso, envolve mais pessoas, mais custo, mais tempo. Ou ainda, o pior dos cenários, que você precisa entregar, né, a sua demanda está atrasada, etc, etc. E aí você faz o quê? Você abre mão da segurança para fazer a entrega, né? Então, esse problema é muito grave. Ou ainda, quando você está em produção, né? Tiver um problema em produção ali para entregar alguma coisa, aliás, desculpa, para entregar alguma coisa não, você já está em produção. Você encontrou uma falha de segurança em produção, cara, o seu custo, o seu tempo, né, todo o impacto para mexer nisso é muito maior, tá? Então a gente tenta antecipar o quanto antes, tá? Essas 2 primeiras caixinhas, tecnicamente falando, a gente está aqui primeiro na fase de developer, né? Então, como é que a gente ajuda o desenvolvedor a colocar segurança em código? Primeiro ponto, eu até listei aqui 2 itens, né, simples que a gente consegue fazer hoje, agora, você consegue terminar, pausa o vídeo e já vai fazer isso. Tem os pré-commit hooks e IDE plugins. O que é um pré-commit hook? Se você não conhece esse termo, se você não sabe o que é um commit, se você não sabe o que é um developer, se você não sabe quem é você, se mata. Se você sabe um pouquinho, o que é o pré-commit hook? Basicamente é você ter mecanismos, ferramentas, né, algum plugin, alguma coisa que ajude você, desenvolvedor, a commitar o código. Você vai commitar o código, fazer check-in do seu código, não importa o repositório que você usa, né? Você vai subir o seu código da sua máquina local
Pro repositório remoto, vai ter algumas políticas que vai te ajudar a não expor dado sensível. Você nem consegue fazer o commit, ou seja, você, por exemplo, tem uma chave da Amazon, né, uma secret key, uma chave do Azure, não importa, você tem uma secret key de alguma forma no seu código-fonte, num arquivo de configuração, ou chumbado no código que não deveria estar, mas enfim, e aí você vai fazer o commit disso, né, sei lá, git.add, git.commit meus códigos, git.push. A hora que você faz o commit já, esse pré-commit hook, ele vai falar assim no seu console para você, olha, querido developer, você está fazendo um commit, mas no arquivo tal tem uma chave, uma secret key, por exemplo, que é um dado sensível. Então o seu commit foi bloqueado, você não vai conseguir subir isso para o repositório, a menos que você conserte isso. Ou você pode definir políticas para pedir uma aprovação e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, ele bloqueia esse commit. Isso é ótimo, porque muitos desenvolvedores às vezes colocam chumba informação no código, senhas, segredos, etc, 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 e manda para o repositório. E aí o que acontece? No repositório, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas o repositório é interno, é controlado, precisa ter usuário e senha. Sim, muitas vezes sim. Mas também há cenários que não é controlado. Está exposto na internet, usuários usam as senhas fracas, né, o e-mail da empresa @123, então fica fácil de acessar. E aí uma vez que a pessoa tem acesso ao repositório do código-fonte, ele pode até ter um código obfuscado, algumas outras coisas, mas vai ter lá segredos, vai ter informação sensível lá. E ainda assim, né, mesmo que tenha tudo controlado, duplo fator de autenticação, né, só as pessoas restritas conseguem chegar no seu repositório, essas pessoas restritas também podem cometer fraudes. Você pode ter segredos lá, desenvolvedores, outras pessoas que querem essas informações para causar algum dano à empresa, para vender essas informações, não interessa. Então são informações sigilosas, elas devem estar protegidas, tá? Então pré-commit hooks são ferramentas que vai te ajudar a não comitar código-fonte que está violando algumas políticas que você pré-definiu, beleza? Alguns deles têm já políticas pré-definidas para chaves de cloud, por exemplo, outros para senhas, informações de LGPD, enfim. Então tem várias ferramentas que vão te ajudar com relação a isso, beleza? E outro item aqui, né? IDE Plugins, né? IDE Plugins basicamente não precisa falar mais nada, né? Visual Studio Code, Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, cara, trocentas bilhões de ideias aí para todos os gostos. E cara, cada vez mais a IDE tem se tornado ali o centro do desenvolvedor, né? Já era, mas muitas vezes ele precisava estar na IDE dele, sair da IDE para mexer no Gira, sair da IDE para mexer num banco de dados, sair da IDE para mexer num portal. Hoje a IDE tem cada vez mais plugins, né, e cada vez mais APIs para tornar isso um ambiente centralizado de fato, né? Então deixar que o desenvolvedor fique só na IDE dele para focar no trabalho e conseguir fazer aquelas coisas que ele precisa, que é de fato codar, né, e produzir ali as funcionalidades do software, regras de negócio, etc, tá? Então existem vários plugins de IDEs para IDEs, para várias IDEs, que ajudam com relação à qualidade de código. Talvez o mais conhecido dele seja o SonarQube. Você tem o SonarLint, por exemplo, que te ajuda ali a falar, ó, seu código aqui tá ruim nisso, tá ruim naquilo, né? E tem outras IDEs, outras ferramentas também que ajudam nisso. Então, enquanto você está codificando, ele vai te dando ali alertas de, poxa, esse código tem uma vulnerabilidade, esse código traz um risco de segurança e assim por diante. Tem desenvolvedores que não gostam disso, né? De estar sendo incomodado ali enquanto codifica. Tem desenvolvedor que gosta. Então fica a seu critério escolher uma ferramenta que te ajude da melhor forma, como você queira. Eu gosto das ferramentas, nesse caso, menos intrusivas. Fiz o meu código, peço um teste dele, do que ficar ali toda hora apitando para mim na tela. Então isso tira a concentração da lógica e tudo mais, tá? Mas fica a seu critério definir isso. Por fim, outra caixinha aqui do nosso primeiro vídeo, para encerrar nosso primeiro vídeo aqui da nossa série, Code Repository, né? Basicamente o que eu estou falando aqui de Secret Management, né? O que é isso? Você deve usar aí, sei lá, .NET, Java, Node, não importa a tecnologia que você usa. Mas você grava informações sigilosas ou armazena informações sigilosas, informações de configuração, enfim, em arquivo de configuração. No webconfig da sua aplicação, num arquivo de configuração de XML, não importa. De alguma forma você armazena essas informações. Conexão de banco de dados, usuário e senha, enfim. Tem várias formas de você armazenar isso, já que os frameworks oferecem. Seja arquivo de configuração, seja outra forma, no banco de dados, enfim, mas tem ali num contexto de framework isso. O que eu quero dizer com Secret Management é você ter de fato uma gestão de segredos, um cofre, por exemplo, um cofre de senhas, um cofre, um vault, alguma coisa que te ajude a armazenar ainda de forma mais segura ainda essas informações que já são sigilosas. Então você pode falar, putz, mas lá no .NET você tem um webconfig, ele fica no web server, mas ele não é exposto pela internet, ele não consegue abrir, você não consegue chegar nele.
mas alguém consegue chegar nele via máquina. Se alguém tem acesso à rede, alguma coisa assim, vai chegar no arquivo. Ele também está no repositório, então ele tem informações sigilosas que outras pessoas estão vendo, e não deveria ser assim. Por isso que o Secrets Management ajuda a gente nisso. A gente pode ter um cofre, por exemplo, esse cofre é acessado via API com um segredo, esse segredo pode estar armazenado, criptografado de uma forma bem segura na aplicação, randômico até, então você consegue fazer isso, integrar no seu Active Directory, no seu SAML, por exemplo, na sua gestão de identidades, para ter um segredo randômico para aquela aplicação, que de tempos em tempos ele vai no cofre buscar essas informações secretas que ele precisa. Então esse segredo é a chave para abrir o cofre. Uma vez que ele abriu esse cofre, ele tem lá o usuário e senha do banco, a URL do banco, etc, etc, etc. Então as informações sigilosas, segredos, informações que podem comprometer a aplicação, pode até tirar a aplicação do ar, tem que ser armazenada de uma forma mais segura e mais protegida. Para isso que existe essa questão do Secrets Management. Você pode usar isso de várias formas, várias ferramentas, talvez a mais conhecida dela seja a técnica de Vault, ou usar um cofre de senhas, tá? Eu sugiro que você estude, veja como é que faça isso da melhor forma possível, beleza? Era isso para o nosso primeiro vídeo da série DevSecOps, para entender aqui num pipeline de segurança como você pode automatizar suas proteções no seu software, no seu desenvolvimento, ajudar no seu dia a dia, beleza? Então, pré-commit hooks e IDS plugins em fase de desenvolvimento, né, coisas mais ali pro desenvolvedor. Code Repository, falando de Secret Management para aplicação de uma maneira geral, tá? Antes ainda da fase de desenvolvimento aqui, se a gente parar para pensar, e mesmo com o desenvolvedor, a gente pode fazer modelagem de ameaças, né? Lembra daquela história de identificar as vulnerabilidades antes mesmo delas existirem, antes mesmo do software existir? Então, antes do desenvolvedor começar a fazer código, vai ter uma reunião de planejamento, vai ter uma definição de requisitos, e nessa parte você já consegue falar, poxa, eu consigo definir requisitos de segurança aqui, com base em modelagem de ameaças, para entender o que já vai ser desenvolvido e vai ser mais protegido. Então ainda tem modelagem de ameaças aqui antes disso tudo, beleza? Mas esse é o nosso primeiro vídeo. Aguardo o segundo na semana que vem. A gente vai falar sobre pré-build, post-build, como fazer segurança de forma automatizada nesse contexto agora, seguindo aqui o nosso processo da entrega de software, beleza? Eu sou Cássio Pereira, curte, compartilha, mostra isso aqui para os amigos desenvolvedores, QAs, infra, banco, cara, não importa. Se está envolvido num ciclo de desenvolvimento de software, tem que conhecer isso, beleza? Não, eu ia falar vem que começa agora, mas não começa agora, acaba agora, tá acabando. É isso. Valeu.